Segundo Reis, capítulo de número 4, glória a Jesus. Está escrito: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Quantos podem dizer amém? Amém. Quantos podem dizer graças a Deus? Já diz o ditado que todos os rios correm para o mar, e não era assim. Não era diferente nas questões ministeriais envolvendo o profeta Eliseu. As demandas acabavam indo bater na sua porta. E nesse dia aconteceu exatamente isso. Uma demanda acabou indo bater na porta de Eliseu. Uma demanda ocorrida no núcleo de uma família que não era estranha a Eliseu, o homem de Deus, pelo contrário. Afinal, como você deve ter prestado atenção na leitura, o chefe dessa família que havia morrido, ele era um membro da equipe ministerial de Eliseu, para colocar de uma forma assim mais fácil de você entender. Então, uma mulher viúva, ela vai chegar até o profeta Eliseu e vai trazer para ele essa notícia com essas palavras: meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. É uma notícia que ninguém quer dar, ninguém quer receber, mas como todos nós aqui já sabemos, faz parte da vida. Mas em se tratando de algo tão importante, tão bíblico e tão profético, merece cada detalhe, toda a nossa atenção. Essa mulher vai chegar até um profeta, não até um advogado. Ela vai chegar até um profeta, não até um juiz. Ela vai chegar até um profeta e não a algum tipo de negociador de dívidas. Ela vai chegar até um profeta porque, embora ela tenha dito, ela esteja dizendo, o meu marido. E quando ela diz isso, ela está dizendo, aquele de quem eu recebi a herança profética, aquele que ensinou a mim e aos meus filhos o que é o espírito da profecia, aquele que levou para dentro da nossa casa a fé, o culto, e nos ensinou, ele morreu. Mas por que mesmo ele tendo morrido a pessoa que exercia essa influência, a pessoa que exercia este papel, ainda assim ela vai procurar um profeta? Porque ela está entendendo uma coisa que eu quero começar dizendo para você. O fato de um profeta, no caso o marido dela, ter morrido, não quer dizer que a profecia morreu. O fato de um profeta ter morrido não significa que a profecia morreu. O marido daquela mulher não vai profetizar mais,
mas não significa que a profecia morreu. Para onde ele foi, segundo diz as Escrituras, não há obra. Na sepultura que ele está, de lá ele não profetiza mais nada. Mas isso não quer dizer que a profecia morreu. O que eu quero que você entenda é que referências podem ir e vir da nossa vida. Às vezes não é uma morte física, mas é algo tão ruim ou tão lamentável, para não dizer ainda mais, talvez. Talvez uma referência que você tenha tido em algum tempo da sua vida, anterior, mais antigo ou mais recente. Alguém que você se espelhou por um tempo, se orientou por um tempo, seguiu por um tempo. Talvez esta pessoa que introduziu a verdade espiritual, profética, bíblica na sua vida, possa ter morrido fisicamente, possa ter se mudado de endereço, possa ter caído em degradação moral ou espiritual, e eu tenho uma palavra de Deus para entregar essa noite aqui a vocês. A profecia está viva. A despeito de todo e qualquer fracasso pessoal, meu ou de qualquer outro profeta, a profecia está viva. A despeito do mau testemunho que alguém possa eventualmente dar, a profecia está viva. A despeito de quantos queiram ou desejem escarnecer ou tripudiar das questões espirituais, a profecia está viva. E não só ela está viva, como ela é real e é uma realidade permeando toda esta reunião. Se você não sabia, saiba agora. Essa é uma reunião profética, com palavra profética, realidade profética, e por isso você vai contar muito em breve um testemunho de vitória, porque a profecia está viva. Viva. Existem pessoas que vão ou que levam a sepultura para a cova junto com os profetas. Os profetas podem descer a cova, a profecia não desce a cova. Algumas pessoas fazem cair em descrédito a profecia, porque alguns profetas caíram em descrédito. E eu tenho uma coisa para dizer para você essa noite aqui, sem nenhum medo, com toda a audácia e autoridade do Espírito Santo: a queda de nenhum profeta é capaz de derrubar o espírito da profecia. Pastor, mas eu conheço uma história. Você conhece uma, eu conheço 10, mas continuo acreditando no espírito da profecia. Pastor, mas o senhor não sabe, eu recebi um print essa semana. Recebeu? Eu sei como é que é, mas continue acreditando no espírito da profecia. Ninguém tem a capacidade de desqualificar a palavra profética. Homens se desqualificam, mas ninguém pode desqualificar o poder da palavra profética. Aleluia! Eu penso que seja muito urgente falar sobre isso. Eu penso que seja muito oportuno falar sobre isso. Porque nós estamos com a nossa rede social e a internet infestada de escárnio ao ministério profético. Eu penso que num culto de uma igreja pentecostal, da maior denominação pentecostal do planeta Terra, que é a Assembleia de Deus, seja oportuno aproveitar essa casa cheia para dizer em alto e bom som que ninguém, nem menino, nem velho, nem brasileiro, nem estrangeiro, tem o poder de descredibilizar o maior movimento pentecostal do mundo. Porque se uma igreja com mais de 100 anos de história, se um movimento pentecostal com quase 200 anos perder para um adolescente fanfarrão na internet, então nós estamos lascados. Não. O espírito da profecia é maior do que qualquer brincalhão. Então, por favor, que isso fique claro. Por favor, que fique absolutamente claro. E se eu fosse você, com muito carinho, eu começava a filtrar um pouco esse tipo de coisa no seu telefone. Porque eu falei uma coisa ontem no culto da sede e vou falar hoje aqui. Eu estou preocupado com a hora que os crentes pentecostais forem começar a incentivar seus filhos a serem batizados no Espírito Santo. Porque as línguas que você vai incentivar ele a falar, de repente ele vai te perguntar se não são as mesmas que passam nas piadas o dia inteiro nos seus rios. Então, se nós estamos
não levando uma coisa tão a sério agora, dificilmente conseguiremos convencer outros a levar a sério depois. Então resguarde o temor, resguarde a reverência, porque ainda tem muita coisa na sua vida que vai acontecer debaixo do poder de uma palavra profética. Então levanta a sua mão mais alto que você puder, defenda isso com ardor, creia com ardor, estude mais, ore mais, testifique, testemunhe mais, porque no nome de Jesus eu creio que Deus está levantando um povo forte, com convicções espirituais saudáveis, ponderadas e bíblicas, porque não cairá no descrédito a palavra profética. Ainda há quem acredite nela. Eu sou o primeiro. Se tem mais alguém, faça barulho de glória a Deus e aleluia essa noite. É importante que se diga, é importante que se esclareça, é importante que se use o púlpito na casa de Deus, que é uma casa de instrução, de ensino. O salmista falou, é muito bom estar na casa de Deus, porque eu aprendo no templo. Então, por favor, aprenda aí. As verdades espirituais e proféticas são reais. O dom de variedade de línguas é real. A Bíblia Sagrada diz que quando os 120 crentes foram batizados no Espírito Santo, as línguas que eles falavam, cada um tinha mais de 20 nacionalidades representadas do lado de fora, enchendo Jerusalém por causa da festa do Pentecostes. E eles ouviam falar, cada um em sua língua. Então as pessoas de dentro do templo falavam nas línguas existentes naquela época, mas não falavam brincando. Não falavam frases desconexas. Não falavam besteiras, associando palavras que não tem nada a ver uma com a outra. Não era assim. Falavam mesmo e eram compreendidos pelos que estavam lá fora. Então eu creio que o que aconteceu em Atos 2 ainda pode acontecer. Creio que Deus pode entregar o inglês para um missionário, e já ouvi testemunhos disso. Creio que Deus pode entregar um espanhol para um missionário que não fala espanhol, para pregar o evangelho. Já ouvi testemunhos e acredito nisso. Então proteja a sua fé, proteja ela. Graças a Deus. Então esta mulher está nos dando um testemunho. Ela acredita piamente que, embora seu marido profeta houvesse morrido, o espírito da profecia e a realidade da palavra profética estavam vivos. Eu falei que estavam? Você pode fazer melhor. Eu falei que estavam vivos. Ela vai chegar ali dentro de uma motivação que não é fácil, dentro de uma postura que não é fácil. Ela elabora seu próprio luto, compreende sua perda, mas entende para onde tem que olhar e o que tem que fazer. Eu lembro-me que o Senhor olhou para Josué, com o povo inteiro em luto pela morte de Moisés, e falou para ele: Josué, meu servo Moisés é morto. Agora, quanto a você, levante-se e faça esse povo passar o Jordão, rumo à terra que eu prometi que daria a eles e seus pais. Então, até mesmo um grande homem da Bíblia Sagrada como Josué precisou ser despertado por Deus, acordado por Deus, acerca de uma verdade que alguém aqui precisa ouvir. Algumas pessoas partiram, algumas pessoas saíram da sua vida. Você está vivo. Eu não vim aqui passar por cima da sua dor nem do seu luto, mas eu vim aqui como homem de Deus liberar uma palavra. Existem questões, existem pessoas que estão dependendo de você, olhando para você. Levante-se hoje e faça as pessoas que dependem de você passar o Jordão, porque há uma terra prometida e há um cajado e uma autoridade nas tuas mãos. O que foi, foi, o que passou, passou, mas há um caminho novo diante de você. E esta mulher está dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes. Falar tu sabes para Eliseu é falar tu sabes para um homem que tinha revelação do Senhor. Revelação, vamos dizer revelação. Revelação do Senhor. Ele sabia o que acontecia até na câmara de dormir do rei da Síria.
Quando o Geazi, que trabalhava com ele, era assistente dele, saiu para tentar catar um dinheiro lá do general Naamã, Eliseu falou assim para ele: você foi, eu fiquei, mas o meu coração foi contigo. Estou falando de alguém que tinha revelação. Então, falar para uma pessoa como essa frase, tu sabes, é mexer com a cabeça e o conhecimento de alguém que não só sabe o que sabe, mas sabe o que Deus sabe e conta para ele. Quem ainda está aí? É muita coisa para saber, irmão. Mas sabe o que? Uma coisa importante para essa nossa conversa. Se não fosse importante, ela não teria dito. Se fosse irrelevante, Eliseu teria dito, mas isso aí não conta. Ela falou, tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Então ela está no presente, puxando um lastro e apresentando diante de Eliseu. Esse aqui era meu marido. Lastro de temor ao Senhor. Eu quero que você entenda que a vida que se vive conta. Algumas pessoas pensam que não importa como elas estão conduzindo suas vidas. O que elas estão fazendo, como estão tratando as pessoas, como estão tratando a obra de Deus, como estão ouvindo e reagindo. Isso nada disso importa. Quando eu chegar e clamar a Deus, então vai estar tudo zerado, porque o sangue de Jesus está sobre mim, a graça do Senhor. Peraí, lastro conta. Quando o rei Ezequias virou-se para a parede, a oração dele foi assim: Senhor, lembra-te, peço-te. Evocar a memória de Deus é evocar uma memória que tem todos os arquivos do planeta. Então Ezequias também provou que o lastro conta. Eu vou contar uma coisa para você, você ainda não percebeu. Lembra de Naamã? Lembra de Naamã? Naamã era um varão valoroso, porém leproso. Mas você já observou a equipe, a força-tarefa que se uniu para ajudar Naamã? Você acha que uma menina que estava dentro da casa de Naamã, que tinha tudo para se revoltar contra ele, o povo dele e a situação dele, porque ela saiu tomada como escrava da sua terra e está dentro da terra dele? Mas ela ajuda, a mulher dele ajuda, o rei ajuda, o profeta ajuda e Deus ajuda. Não dá para ajudar tanta gente, uma pessoa que não vale alguma coisa. Então é de se estranhar quando algumas pessoas permanecem com as suas feridas a vida inteira, sem que nunca ninguém se mobilize para ajudar. Eu fico me perguntando que tipo de pessoa essa pessoa é. Às vezes a gente só vê o final da história. Fulano está abandonado. Não estou pregando abandono, não. Tem misericórdia, é digno de misericórdia, de favor, de recomeço. Mas vamos lá, está abandonado? Por que será? Tem gente que está abandonada porque a família é ruim, é mau caráter, mas tem gente que está abandonada porque foi o catiço a vida inteira. Irmão, eu estou falando alguma mentira aqui? Tem velhinho que só é um ruim que envelheceu. Porque a gente tende a olhar a história. Peraí, mas e o lastro? Como é que as coisas... Repito, não estou incentivando, não estou dizendo o que é correto. Estou te aconselhando para colher frutos de piedade lá na frente. Plante piedade agora. Cuide tanto das pessoas que estão na sua influência mais próxima, quanto as outras que estão mais... Você nunca sabe quando pode precisar de alguém. Trata bem o manobrista do carro que você vai no estacionamento para poder jantar. Trata bem tua esposa, trata bem de ponta a ponta todo mundo, porque lastro vale a pena. Deus ainda olha com mais sensibilidade para quem soube viver a vida com dignidade e temor. Meu marido, teu servo, tem lastro, temia o Senhor. Tu sabes que ele temia o Senhor. Agora eu vou te contar, profeta, o que aconteceu. Aconteceu o seguinte: veio o credor a levar-me os meus 2 filhos como escravos. Repita por favor após mim: veio o credor. Muito fraco, diga: veio o credor. Ela disse: ele vai vir. Foi isso que ela disse? Ela disse: ele está vindo. Ela disse: ele. Então vamos lá, essa conjugação está no passado, sim ou não?
Significa que ele já havia estado lá. Só que ele esteve uma vez, ela resistiu na primeira visita, conseguiu ganhar fôlego e tempo, está diante do homem de Deus agora, vai receber uma palavra, um conselho, uma direção e receber vitória. E tudo isso por quê? Porque resistiu na primeira visita do credor. É muito simples o que eu tenho para dizer para você, mas você nunca percebeu que essa mulher não chega ali como uma preguiçosa. Ela não chega ali como uma indolente, ela chega ali como alguém que conseguiu colocar o pé na porta na primeira vez. Ela conseguiu resistir e não deixar os filhos serem levados da primeira vez. Então ela está pedindo agora socorro para uma batalha que ela já entrou. Pastor, onde o senhor quer chegar? Já cheguei. Muito estranho quando você pede para Deus entrar numa guerra que nem você está entrando. Na segunda batida na porta, você mandou o credor entrar, serviu um café. Aí você chega aqui hoje, desesperado, o senhor está dizendo, mas tu não ofereceu nem resistência? Entregou de bandeja? Na primeira vez que o documento chegou, você procurou a primeira caneta e assinou o divórcio? Se não ofereceu resistência nenhuma? Você viu uma mala de trás da porta, chamou um Uber e mandou alguém embora? E Deus me trouxe para te perguntar, mas nem você ofereceu resistência e veio pedir para eu entrar nessa guerra? Pega a mão da pessoa que está do teu lado agora, é a primeira vez que eu te peço isso, não serão muitas. Pega agora, por favor, dê uma acordadinha nela, dá uma acordada de leve, uma acordada e diga, quando você resiste da primeira tentativa, quando você não cede na primeira tentativa, você ganha pontos diante de Deus, porque Ele vê que você está interessado em manter as coisas em ordem. Aí eu falo para um grupo de pessoas agora que resistiu durante a domingo, resistiu durante a segunda-feira até agora, e é por isso que Deus me trouxe para te dizer, porque tu resistiu na primeira, não vai ter a segunda, porque eu estou mandando reforço. Oh, glória! Não entrega de mão beijada. Não entrega de mão beijada. Vai nessa tua força. Vai e segura, porque quando você chega para pedir socorro, tendo resistido à abordagem anterior, tendo resistido à tentativa anterior, oh, Deus olha e diz, ela está querendo que os filhos fiquem dentro de casa mesmo, essa aí está querendo manter o casamento, esse aí não está querendo arrumar uma desculpa para ficar divorciado e sair por aí na gandaia, não, esse quer manter o casamento. Se resistiu, toma palavra, se resistiu, toma estratégia e vai vencer a tua guerra. Resistiu. Um credor já havia estado lá da primeira vez, mas você reparou como é que ela chama ele? Credor. Como é que ela chama ele? Credor. Não é diabo, ela chama credor. Não é demônio, ela chama credor. Não é incircunciso filisteu, que é um xingamento gospel, né? Ela chama credor. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Que tem muita honestidade nessa mulher. Porque não é porque ela é esposa de profeta, cresceu no meio da profecia, veio falar com o profeta, que ela vai agora dar meia dúzia de terra e fingir que teve um arrebatamento de sentido. Eu não sei. Eu não vi o contrato. Eu assinei onde eu estava com a cabeça, em cima do pescoço. Há uma dose de espiritualidade, mas há uma dose de racionalidade. Por que tem o credor? Porque tem uma dívida. Ela é legítima. Alguém assinou. Se não leu as pequeninas letras do contrato, então, paciência. Agora, ela não vai chegar dizendo assim, o credor endemoniado, o filho do Satanás. Não. A dívida é legítima. Tem assinatura do pai de família. Pastor, onde o senhor quer chegar? Não vai ser, meu irmão, com essa espiritualidade seletiva que você só aplica na hora que convém,
que você vai conseguir chamar Deus para essa guerra, não. É dívida, meu filho. Comprou. Você não comprou? Não comprou? Ah, mas juro abusivo, mas tu não sabia a taxa. Pode de palhaçada. Para. Aleluia. Honestidade na admissão da minha parte, da parte que me cabe. Eu assinei. Deu a data, não paguei. Juro sobre o estou enrolado. Não é demônio, não foi o cão, fui eu e meu cartão. Não foi o cão, fui eu e meu cartão. Honestidade. Irmão, eu vim pregar com simplicidade essa noite aqui. Honestidade, irmão. Não tem esse negócio de, aquele, né? Não. Há uma dívida, ela é legítima. Tinha um contrato, tinha uma cláusula. Ele não é um sequestrador, ele é um credor. Ele está levando, e se ele está querendo levar, é porque em algum lugar do contrato estava escrito assim: no caso do não pagamento da dívida, os filhos serão utilizados como forma de pagamento alternativo. Estava escrito lá. Mas eu não li, mas estava lá. E agora? E agora não adianta você tentar descredibilizar o contrato. O contrato é o contrato. Pede misericórdia para Deus, fião. Não adianta agora você demonizar o contrato que você assinou. Você não assinou? Pede misericórdia para Deus. Não adianta eu chegar construindo uma história mirabolante. Não adianta eu chegar aqui com malabarismo retórico. Porque foi assim, porque eu fui enganado assim. Porque eu falei, não, eu tenho que chegar aqui dizendo: a dívida existe, o credor existe, ele vai executar, mas eu estou aqui pedindo misericórdia. Uma porta que Deus abre, um caminho que Deus apresente. Oh, meu irmão, debaixo de uma atmosfera de honestidade e verdade, o favor do Senhor é atraído. Aí, o profeta olhou para ela e disse assim: e eu te hei de fazer o quê? Uma pergunta retórica. Declara-me o que você tem. Fala para mim, o que você tem? Perguntou, ela vai responder. Ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então, o que ela está declarando ter em casa? Uma botija de azeite. O que ela declara ter em casa? O que ela declara ter em casa? Não confunda com a história da outra viúva lá, da história do profeta Elias. Não é um pouquinho de azeite. Quem fala pouquinho é a viúva de Sarepta, da história de Elias. Essa aqui não falou pouquinho. Essa falou uma botija de azeite. Pressupõe-se cheia. Pastor, por que você está falando isso? Para você entender que nós estamos falando de algo que tem valor comercial. Inclusive hoje também. Se ela dissesse: eu tenho uma botija de azeite e um saco de café, ele ia dizer: vai que tu nem de profecia tu precisa. Vende esse trem aí, resolve tua vida. Então, nós estamos falando de uma coisa que tem valor comercial. Então vamos pensar um pouquinho só. Eu já não vou demorar. Vamos pensar um pouquinho só. Credor, que é inescrupuloso ao ponto de fazer valer letra miúda de um contrato e levar 2 crianças como escrava. Credor. Você acha que esse tipo de credor, que executa a dívida desse jeito, entra na casa ou aborda uma mulher viúva, olha um item de valor na casa dela e não tenta levar? Está pensando comigo? Faz sentido ou não faz sentido eu dizer para você que, obviamente, se alguém tem uma dívida dessa monta e tem algo de valor em casa, é óbvio que esse objeto de valor, esse algo de valor, foi objeto do interesse do credor também. Então, quando ela chega para o profeta Eliseu dizendo: o credor veio para levar meus 2 filhos, e depois ela diz: eu tenho uma botija de azeite, quais informações ela também está dando? Ela está dizendo assim nas entrelinhas: ele foi, voltou, não levou nada, nem as crianças, nem o azeite. Ela não teve a capacidade apenas de manter as crianças em casa. Ela também não negociou e não abriu mão do azeite. Ela não entregou nem a família, nem o azeite. Ela manteve os 2.
Ela não entregou o azeite para manter a família e nem entregou a família para manter o azeite. Ela manteve os dois. Pastor, onde o senhor quer chegar? Nesse ponto muito importante, aonde você precisa entender que não é abrindo mão do azeite que você vai preservar a família. Também não é abrindo mão da família que você preserva o azeite. Algumas pessoas pensam, azeite, aqui a tipologia do azeite é unção, é ministério. Então vamos explicar melhor? Algumas pessoas começam a ver algumas coisas se complicando, alguma coisa na família não está indo muito bem, aí logo vem na cabeça, eu tenho que parar com esse negócio de ser crente. Ou, tem que abandonar o ministério. Ou, não vou mais servir com tanta dedicação. Aí eu entrego a botija de azeite, pensando que entregando o azeite eu salvo a família. Só que Deus me trouxe hoje para te dizer uma coisa, você precisa tanto de um como de outro. Porque uma casa, um lar ajustados, é um lar que tem o azeite e a família e o azeite. Deus não quer uma família sem azeite. Deus não quer você com azeite sem família. Deus quer que você mantenha os dois dentro de casa. Eu já vi pessoas agarradas no pote de azeite. Não perco meu ministério, não perco meu cargo, não perco minha posição, mas a família faz as malas. Inegociável. O quê? O azeite? Muito bom. E a família? Negociável? Muito ruim. Também já vi pessoas do outro lado. Garrado na família, garrado nos filhos, garrado no casamento. Mas é quando fala do ministério, quando fala do serviço cristão, quando fala do voluntariado, quando fala das suas tarefas para Deus, abre mão como se fosse nada. Abre a lata do lixo e joga fora. E o Senhor me trouxe para dizer, segura a família com uma mão e a botija de azeite com a outra. Levanta a mão mais alto que você puder. Você não sabe o quanto a tua casa precisa de azeite. Se você soubesse, você não estaria lidando com azeite como se fosse supérfluo. Azeite na casa de crente não é item supérfluo. Você precisa da palavra, do espírito profético. Você precisa da unção de Deus dentro da tua família. Eu tenho uma palavra para pais essa noite aqui, uma palavra para maridos, uma palavra, não é arreganhando a porteira que você vai salvar a tua casa. Não é negociando valores e permitindo que coisas imorais aconteçam debaixo do teu teto, que você vai salvar teu casamento. Não, você não vai salvar teus filhos negociando teus valores e abrindo a porta da tua casa para dois adolescentes dormir junto no quarto. O Senhor me trouxe para dizer, sustenta o azeite. Não, pastor, eu vou deixar ele trazer a namoradinha aqui para casa, porque é melhor fazer aqui do que na rua. Você está de brincadeira. Não, você está brincando. Então você vai transformar sua casa, uma casa que Jesus salvou, lavou com sangue. Você vai transformar a sua casa, que você botou plaquinha na porta, casa abençoada, que os pastores foram lá, vai virar motel? Preserva o azeite, porque se engana quem pensa que negociando valores vai segurar filho dentro de casa. Tem pai que pensa, não, eu abri exceção para isso aqui, aí arreganha a porteira toda, porque senão meu filho vai embora. Vai mesmo, vai embora para o mundo, vai embora para tudo que não presta. E você, daqui a pouco está fazendo campanha com foto na mão aqui. Isso não precisa acontecer, é só você manter as coisas no lugar, lá dentro da tua casa. Ele esteve aqui, mas não levou nem as crianças e nem o azeite. Eu lutei pelos dois porque eu entendi a importância dos dois. Não adiantava abrir mão de um visando reter o outro. Eu acabaria perdendo tudo. Então eu segurei os dois. Aí, eu vim no carro pensando, gente, sempre passo do horário. Hoje eu não vou passar.
Aí, eu não vou passar. Aí, o profeta olha para ela e diz assim: faz o seguinte então, pede para ti vasos emprestados, vasos vazios, não poucos. Aí depois que você tiver recolhido os vasos, entra na tua casa, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, bota os meninos para trabalhar. A Bíblia diz que os meninos começaram a trazer o azeite. Foram levando, melhor, trazendo os vasos, trazendo os vasos, trazendo os vasos. Eles estão bem ali, irmão, vendo tudo acontecer. Porque se a gente não expõe a nossa casa aos bastidores dos milagres, como nós vamos querer que eles deem glória para Deus quando o milagre acontecer? Às vezes a gente quer tanto ser o herói da casa, que a gente está roubando até a glória de Jesus. E aí se alguém pergunta para o seu filho: por que você tem isso? Ele vai dizer: porque papai trabalha muito. É bom ele dizer isso, mas é bom ele também dizer no final: e Deus abençoa a gente. É coisa boa. Então eles estão vendo aquilo ali. Se chegar na escola no outro dia e dizer assim: ei, fulano, fiquei sabendo que tu quase rodou, hein? Credor quase te levou, mas e aí, o que deu? Fiquei sabendo que tua mãe andou de um lado para o outro, pegando. Tua mãe é uma guerreira, né? Aí ele ia falar: mamãe é uma guerreira, mamãe é guerreira demais. Pediu vaso vazio para todo mundo. Mamãe andou a pé o dia inteiro atrás de vaso. Mamãe é guerreira demais. Mas eu vou te contar um negócio: não foi só a mamãe guerreira, não. Um negócio de um azeite lá em casa, um negócio, rapaz, o azeite aparecia. Eu tava... E quem foi que fez isso? Ah, foi o Deus do papai que ensinou para a gente. Foi ele que fez, aleluia. Aí agora ela vai pegar esse azeite. E ela está estocada. Repete comigo: estocada. Chama o pessoal do louvor. Ela está como? Só que ela, mesmo estocada, volta ao profeta em busca de uma direção. Porque estoque sem direção não resolve. Pastor, não tem jeito de eu perder não. Eu estou tão estocado, vai por mim. Perde. Você não tem ideia da quantidade e do tamanho de ralos que existem na vida. Então você não precisa só de estoque, você precisa de direção. Porque você não tem ideia da quantidade de gente que já teve estocado e pensou: não tem mais como dar errado. Deu e deu muito. Então você e eu precisamos fazer estoque e ganhar direção. Estoque e direção. Eu venho um dia aqui, o Senhor me libera a palavra, eu sigo a estratégia, Deus me dá estoque. O que eu faço? Volto aqui e peço direção. É assim. Eu sabia que tem gente que na segunda-feira passada Deus deu palavra, eles trabalharam durante a semana, se estocaram, e em vez de vir buscar direção hoje aqui, estão catalogando o estoque. Eu vou ver semana que vem como é que vai ser. Porque não basta só se estocar, tem que ter direção. Está muito bom, vem pedir direção. Está com dinheiro no bolso, vem pedir direção. O casamento das mil maravilhas, vem pedir direção. Estoque e direção. O profeta olha para ela e fala assim: agora que você já voltou aqui para pedir direção, faz o seguinte, vai. Vende o azeite. Paga a dívida. Tu e teus filhos, vive do restante. Agora olha para mim. Essa mulher era comerciante? Era comerciante? Era varejista? Era representante comercial? Como é que você pega uma montoeira de azeite, um estoque enorme, chama uma senhora que não tem experiência com venda nenhuma e diz assim para ela: vai, abre o MEI. Pastor, essa direção deixou a mulher em dificuldade. Deixou não. Porque Eliseu não deu para ela só uma direção de um comércio. Eliseu também deu a carteira de clientes. A direção que Deus vai dar não vai ficar pendência. Tá, mas como é que eu faço aquilo? Não, a direção é completa. Pastor, Deus deu a carteira de cliente? Claro que deu, você não viu? O que Eliseu falou para ela? Bate na porta dos vizinhos e pede vasos vazios. Você viu como é que ele fez questão de frisar? Pede vaso vazio. Então significa que cada pessoa que ela bateu na porta tinha um vaso vazio. Se tinha um vaso vazio,
O que é que ela tinha que fazer? Carteira de cliente já estava pronta. Era só pegar o vaso cheio, bater na porta da dona Florinda e dizer para ela: Dona Florinda, a senhora me emprestou um vaso vazio ontem, então eu presumo que a senhora está precisando de azeite. Já trouxe cheio para a senhora. Cliente número 1. Vai ter direção e a direção vai ser completa. Quem acredita, dá um pulo dessa cadeira. Fica de pé do seu lugar agora. Repete bem forte após mim. Não é confusão, é direção. Não, meu irmão, não é você com a carroça de azeite andando pela rua, baratinado sem saber o que fazer. Não, a carteira de cliente está pronta, toma. Você vai sair daqui hoje sabendo o que fazer, como fazer, a quem procurar, que porta bater, e o nome do Senhor vai ser glorificado. E se alguém acredita, faça barulho de vitória nesta noite. Tu e teus filhos vão viver do restante, porque vai ter vida na tua casa. Porque você chegou até mim contando uma história triste, mas vai ter vida e alegria na tua casa. Desci um degrau de propósito, desci mais um. Sabe por quê? Porque eu queria que você que veio trazendo uma história triste até essa reunião, e que acredita que o Deus da Bíblia Sagrada, o Deus de Eliseu, o Deus da mulher cuja história contamos esta noite aqui, Ele é o mesmo Deus. E Ele tem poder para fazer com que a calamidade, a tristeza e o luto não perdurem nenhum dia mais dentro da tua casa. Se você quer receber hoje salvação, direção, paz e prosperidade, segurança para a tua família, você que tem se sentido ameaçado dentro da sua própria casa, você que tem se espantado e se atormentado, não tem dormido bem, você que acorda de madrugada para ir lá ver se as crianças estão no lugar, há um medo que está tomando a tua vida, de perder, de morrer, de fracassar, de ficar desempregado, de ficar doente, de sofrer um acidente. Esse espírito de medo vai ser repreendido da tua vida hoje. Pastor, como é que eu me livro desse medo? O verdadeiro amor lança fora o medo. Eu não posso me responsabilizar pela sua casa. Eu já tenho uma casa que Deus colocou sobre a minha responsabilidade. Mas eu conheço alguém que a Bíblia chama ele de pai de órfãos e marido de viúvas. É o Deus dessa igreja, e Ele quer cuidar de você e da tua família. Então, se até hoje você veio, voltou, foi para lá, para cá, mas nunca fez uma aliança com Deus da Bíblia, nunca entregou sua vida diante do Deus verdadeiro da Bíblia, talvez algumas decepções com pessoas, como falei no início, tiraram de você a empolgação, o ânimo e até a fé. Mas em nome de Jesus, a esperança vive e ela tem nome: Jesus de Nazaré. Você pode hoje permitir que a luz entre na tua casa. Se você está me ouvindo esta noite, e se você nunca fez uma aliança com Deus em Cristo Jesus, dentro de uma igreja evangélica, e se você quer entregar a tua vida ao Senhor pela primeira vez hoje, fazer uma aliança com Ele, levante a sua mão agora onde você estiver. Eu quero conhecer você. Há uma pessoa essa noite, na direita, na esquerda, lá no fundão, alguém que quer fazer uma aliança com Deus da Bíblia pela primeira vez. Pastor, eu estou sentindo que isso não é o Senhor que está me chamando, não. Quem está me chamando é o Deus da igreja, o Deus que vocês pregam, e eu não vou mais resistir o chamado do Senhor. Eu vou entregar a minha vida hoje a Ele. É você? Me dá um sinal com a tua mão agora, em nome de Jesus. Sai do teu lugar e vem aqui no altar. Eu quero apertar sua mão e orar por você. Agora, sai do seu lugar se você quer fazer uma aliança com Deus agora.